Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Esportes e pandemia combinam? É o que a gente vai conversar no nosso podcast hoje. No 31 de maio, o presidente Bolsonaro anunciou a realização da Copa América no Brasil ainda no mês de junho, ou seja, neste mês. Ela seria realizada na Argentina, mas argentinos desistiram em função da pandemia. O anúncio acabou gerando uma revolta nas redes sociais. Afinal de contas, não é um momento oportuno para a realização de eventos com aglomeração de pessoas, não importa qual seja. Isso inclui também manifestações de rua. Como funciona aqui na Europa? Aqui na Europa, campeonatos de futebol e competições de esporte como um todo continuaram sendo realizados. Todas essas atividades esportivas sem público e com todos os participantes fazendo testes regularmente. Essa é a razão pela qual isso foi possível e ainda é possível. Os infectados são automaticamente isolados. Assim foi decidido para trazer algum alívio financeiro para associações esportivas e clubes. Claro, porque parte ou uma boa parte da renda dos clubes está nas entradas dos jogos, atividades esportivas e no caso aqui da Áustria, como no caso de esportes de inverno, esqui, por exemplo. O ORF, o principal canal da Áustria, canal de televisão da Áustria, transmitiu todas as competições de esportes de inverno, principalmente as de esqui. Aliás, aqui não é, enquanto no Brasil é a pátria das chuteiras, aqui é a pátria dos esquis. Além do alívio financeiro para os atletas, também houve a necessidade de dar alguma sensação de normalidade para a população, já que as medidas de confinamento, lockdown, como até aqui na Áustria também, né, em vez de usarem a expressão Ausgangssperre, que seria a expressão em alemão, usa-se a expressão lockdown, são impopulares. É possível ter Copa América no Brasil? Dentro dos padrões de higiene e realização de testes, isso seria possível. Entretanto, se olharmos a situação no Brasil, a realização de um evento desta natureza é inviável. É inviável porque não se faz teste, a gente já falou isso em inúmeros posts, textos, podcast, mas a gente já falou várias vezes dessa questão de não se fazer os testes que se deveria se fazer, de não minimamente testar a população para saber a questão das mutações, que é agora o grande desafio dessa pandemia, agora mesmo que aqui na Europa as vacinas ou as campanhas de vacinação finalmente estejam bem sucedidas, e também fazer autópsias para saber se as pessoas estão falecendo somente por conta do vírus ou se aquele vírus já é uma mutação ou se a pessoa tinha alguma comorbidade, alguma doença pré-existente. Isso tudo não acontece, então não tem como fazer. Outro ponto também que acontece aqui na Europa Central, eu falo Áustria, Alemanha, são os testes gratuitos. Sim, aqui fazemos testes gratuitos. E nessa fase da pandemia que estamos, o que acontece? Nós temos que fazer testes, por exemplo, para acessar tanto a gastronomia como a hotelaria. Se nós quisermos ir a alguma atividade cultural, seja a uma ópera ou um concerto de música clássica. Tudo isso é possível. Claro também que a gente tem que dizer que já uma parte importante da população já está vacinada, ou pelo menos já recebeu uma dose da vacina, e isso faz com que a coisa seja um pouco mais fácil, entre aspas. Bom, então aí isso seria um possível cenário para uma realização de um evento esportivo dessa magnitude, que é a Copa América. Embora aí no Brasil o esporte, o futebol segue, né, não exatamente tendo muitos cuidados, não tem nenhum cuidado nenhum, e aí, vamos dizer assim, pela ausência de testes e ausência de questões de higiene, por exemplo, o uso de máscaras, né, a questão do distanciamento, tudo isso poderia ser possível, mas
como a gente volta a repetir, não é possível porque não se tem a realização dos testes. E no fim, a gente fala que essa análise, ela se enquadra na Copa América, mas isso também se estende às manifestações, né? Manifestações que estão acontecendo, que também não é hora disso. Estamos lembrando que já estamos chegando para os quase meio milhão de mortos. Os especialistas estão muito preocupados com o Brasil, não somente pela questão das mutações, mas também por um outro lance bem interessante. Uma vez que você vacina os grupos de risco, o vírus começa a atacar outros grupos. E no Brasil estão cada vez mais gente jovem indo para as UTIs. Então tem que realmente tomar muito cuidado e imediatamente tomar medidas de contenção do vírus. E no caso do Brasil, realisticamente, só para encerrar esse podcast, no momento que estamos vacina, né? Vacinação, né? Vacinação em massa. A gente também não vai contar conto da carochinha aqui. Como é que a gente vai fazer lockdown, fazer isolamento social em favelas no Brasil? Não tem como fazer. A única opção mesmo é vacinar o mais rápido possível. Então esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês gostam do blog, se vocês gostam do meu trabalho, não deixe de seguir. Esse texto, ele não se encontra no meu blog, no caso, chama-se blog, mas na verdade é um site, o Vida Europa, que é o www.dricaribas.com. Ele se encontra no meu diário eletrônico, o adrianaribasmaia.com. Muito obrigada pela atenção de vocês, não deixe de se cuidar e até o próximo podcast.